Olá pessoal, nós voltamos aqui com um pouco de programação em rede, um pouco de programação em TCP, em sockets, para mostrar o nível de abstração muito alto que nós temos quando nós trabalhamos com sockets e como isso simplifica muito a tarefa do programador e até o porquê que isso foi desenvolvido, porquê que eles finalmente pensaram no programador, né? Porquê que finalmente deixaram a vida do programador mais fácil, que é para permitir que um número de aplicações muito grande acabasse sendo desenvolvida. Bom, se você lembra lá na parte de programação em rede, na parte de teoria de redes, que nós comentamos em aulas passadas, de que, apesar de que no nível de enlace nós não temos confiabilidade, quer dizer, o pacote Ethernet, por exemplo, Ethernet, chega se der, e o máximo que vai acontecer é que se não chegar, você em algum nível superior de software talvez vai ter que controlar para saber se isso chegou ou não. Não tem nenhum tipo de estrutura estabelecida no protocolo para que isso aconteça. No nível de IP também não tem nenhum tipo de estrutura estabelecida para fazer com que o controle de transmissão do pacote aconteça. Então, o pacote também chega se puder. Tanto a nível de Ethernet, no enlace, quanto no nível de interrede, do IP, eles trabalham no conceito de melhores esforços, best efforts. Então, é óbvio que a estrutura de rede, os routers, os switches vão fazer o máximo possível para que você consiga entregar seu pacote no destino. Mas eles também não vão tomar nenhuma atitude caso contrário. Tanto que tem CRCs e códigos de checagem em todos esses pacotes, e se o CRC por acaso estiver errado, se chegar um pacote IP com o header corrompido, se chegar um frame internet também corrompido, ou a máquina de troca, o switcher, o router, o que seja, vai simplesmente descartar esse pacote. Então, se ele sabe que o pacote já está corrompido, não faz mais sentido ele continuar propagando aquele pacote para a próxima rede, obviamente. Mas, apesar de que você precisa disso, porque esse é exatamente o módulo de funcionamento de uma rede, a nível de software, pode ser que você precise de algumas abstrações mais interessantes. Uma dessas abstrações é o fato de você simplesmente poder solicitar protocolo, que uma série de controles que você deveria fazer, caso você quisesse uma comunicação garantida, fosse feita por alguém dentro do kernel do sistema, alguém dentro da pilha de protocolos. É claro que você poderia fazer isso também você mesmo, programador, mas evidentemente você vai ter que tratar com um monte de tarefas diferentes e acabar, por um lado, tornando a programação mais complexa e, por esse mesmo motivo, mais tendenciosa a ter erros. Quanto mais complexo um programa, maior probabilidade de você ter alguns erros ali dentro. E também tem uma programação mais eficiente, no sentido de que se alguém implementou aquilo dentro da pilha TCP, dentro da pilha IP do seu sistema operacional, é muito provável que todas as possíveis otimizações que foram desenvolvidas e criadas coletivamente por um grupo grande de programadores vão estar embutidas ali dentro. E você ganha com isso tanto a confiabilidade quanto o possível ganho em desempenho que todo esse pensamento conjunto acabou colocando. Essa é basicamente o porquê que nós deixamos até a camada interredes sem nenhum controle em termos de se você vai ter repetição de pacotes ou não, se você vai ter controle de chegada do pacote ou não. E daí, na camada de transporte, você faz a decisão. Se você não precisar de controle de pacotes, controle de conexão, garantia de entrega, coisas assim, você pode usar o UDP, que é o User Datagram Protocol, onde o pacote vai continuar a ser como tanto na internet quanto no IP, ele chega se tudo der certo. Tem os melhores esforços possíveis para que chegue, mas se não chegar, ou se chegar fora de ordem, ou qualquer coisa do gênero, o protocolo vai só entregar para a camada ali em cima, que é o software, e o software vai ter que controlar isso. Como eu comentei, esse tipo de protocolo a gente usa quando você quer trabalhar com algum tipo de streaming, por exemplo, um fluxo de bytes, onde talvez seja mais importante a presteza não, mas a frequência de entrega dos pacotes, do que realmente entregar todos eles de forma adequada lá dentro, como num vídeo online. Esse vídeo que você pode estar assistindo, se algum pacote se perder no meio do caminho, o máximo que você vai perceber é alguma pixelização aqui e ali, mas não necessariamente que você vai precisar recuperar aquele pacote que era um frame de 1 segundo atrás. Se eu perder um frame de 1 segundo atrás, tudo bem. O meu vídeo fica um pouquinho pior para ver, talvez não gere lá os 30 quadros por segundo para ter uma visualização fluida, talvez pixelize um pouco, mas é mais importante que se mantenha a presteza disso, que se mantenha esse fluxo contínuo, do que você recuperar todos os pacotes, principalmente em streaming, né? Quando você está fazendo isso
de uma forma onde você está consumindo assim que você recebe. Um vídeo gravado, um áudio gravado, quando você transfere o arquivo inteiro primeiro, é uma outra coisa. E no protocolo TCP, Transmission Control Protocol, você tem a garantia de entrega e o controle de conexão. Isso quer dizer que primeiro a máquina de origem vai contactar com a máquina de destino e verificar se ela está disponível. E todos os pacotes enviados têm um timeout. Na realidade a gente faz isso usando uma janela, conceito de janelas deslizantes, né, sliding windows. Mas a gente pode entender que todo pacote tem um timeout. E todo pacote que chega no destino, vai do destino gerar uma resposta dizendo, olha, o pacote número tal chegou, tá? Então você envia o pacote número 1, o número 1 chegou. Depois o número 2, o número 2 também chegou. E assim por diante. Se por acaso você enviar o pacote número 3 e não vier num certo tempo determinado a mensagem do destino dizendo, olha, o 3 chegou, você reenvia ele. Porque basicamente esse pacote foi perdido. Você não sabe se por acaso o pacote mesmo se perdeu na ida, ou até mesmo se a resposta de que ele chegou na volta se perdeu também, mas como você não sabe, você repete o pacote desde o início. Então, esse controle de sessão, controle de conexão, que é o fato de você primeiro saber se o destino está disponível e se ele aceita a sua conexão, e depois o controle de pacote a pacote para ver se eles chegam no destino, faz com que você tire muita carga de trabalho do programador. Para o programador se torna muito mais simples. Para tornar ainda mais simples, olha só como eles pensam na gente de vez em quando, em várias linguagens criou-se uma abstração de um stream, um fluxo de dados onde você parece estar só gravando byte atrás de byte num certo destino, mas de forma muito semelhante a como você gravaria isso dentro de um arquivo convencional. É realmente o conceito de um stream. E tanto as bibliotecas quanto os protocolos que estão colocados na pilha TCP/IP do seu sistema operacional vão cuidar de fazer a divisão específica desses bytes dentro dos pacotes, na realidade dos segmentos TCP, que então vão viajar dentro dos pacotes IP, dos frames Ethernet, então vão para o cabo. E todo o controle de sessão, todo o controle de conexão, o controle de se os pacotes chegam ao destino ou não. Então você torna isso ainda mais simples para ele. Para fazer essa demonstração, a primeira coisa a demonstrar é como é que você se conecta numa máquina distante. Então a gente sabe como é que a gente se conecta dentro de um servidor web, por exemplo. Mas uma coisa interessante, eu creio que nós discutimos isso em aula, né? Tem todas aquelas mensagens que o protocolo HTTP possui, e o protocolo HTTP é um protocolo de alto nível, está lá na última camada de aplicação. A camada de transporte vai se comunicar com ela, vai entregar os dados para a camada de aplicação, que enfim vai fazer alguma coisa. E nós temos uma mensagem que se conecta no destino, que é a mensagem que é um segmento TCP, e roda no segmento TCP, e que é a mensagem HTTP, é uma chamada HTTP. A chamada HTTP em geral é feita por um navegador, e um outro ponto interessante dentro da camada de transporte é que nós temos a identificação da aplicação dentro do servidor, além só do servidor em particular. Quando nós damos o número IP de um servidor, você consegue descobrir o caminho e consegue chegar até aquele nó em particular, aquele computador em particular, aquele host em particular. Então 234.10.8 é um host lá dentro do Cefet, do TFPR, perdão, então você se conecta diretamente dele. Agora, uma vez que você chega no computador, um computador pode estar rodando centenas ou milhares de aplicações até. Com quais aplicações você quer falar? E esse é o conceito do porto. Então com o porto, que é um inteiro de 16 bits, você escolhe qual aplicação que eu quero falar dentro desse servidor. E o servidor, por sua vez, tem que estar esperando alguma conexão nesse porto em particular, no port. Então se você tenta se conectar no porto 80, que por padrão é o porto do protocolo HTTP, de um servidor web, você tenta se conectar no porto 80, e se não tiver ninguém escutando naquele porto, por mais que a máquina esteja no ar, o servidor vai responder, olha, o porto não está em estado de listening aqui nesse servidor. Você não tem nenhum porto para conectar. E você recebe um erro do sistema. E, claro, você também pode ter outras situações quando um porto está muito sobrecarregado, controle de fluxo e outras coisas. Mas o importante é que ele primeiro tenta verificar se aquele porto está aberto, se o servidor está aceitando conexões naquele porto em particular,
e então tenta fazer a conexão realmente. A gente pode testar isso com um utilitário muito simples, que é o Telnet. O Telnet é um utilitário que está disponível em sistemas Unix faz muito tempo, e está disponível basicamente em qualquer sistema, e basicamente ele tenta se conectar numa certa máquina. Ele vai tentar se conectar na máquina usando a porta padrão do Telnet, que é o 23, mas essa porta, é raro que você tenha essa porta disponível, porque o Telnet basicamente transmite inclusive a senha em texto claro. Então eu uso o SSH no lugar do Secure Shell, que torna isso mais difícil de ser basicamente invadido, ninguém quer isso hoje em dia. Mas o padrão do utilitário Telnet, que roda na linha do comando, como eu estou rodando aqui, é que você possa especificar qual porto você quer se conectar. Então, se eu quero me conectar num porto, num servidor web, como o do Google, por exemplo, claro, tem mais uma pletora de complexidade em relação a quais são os servidores que respondem pelo www.google.com, o DNS disso, o controle de balanceamento de carga e mais uma série de coisas, mas vamos tentar simplificar, imaginando que seja só um servidor. Então, se eu dou um telnet www.google.com, eu vou tentar me conectar numa porta 23 dele que não vai estar disponível, mas se eu der um espaço e usar a porta 80, eu vou me conectar no porto 80 desse servidor. Assim que eu fizer isso, ele vai conseguir fazer a conexão. Se aquele porto não estivesse disponível, ele ia já de uma vez nos dar a resposta de port unreachable. Não consigo chegar nesse porto. Ou host unreachable, você não consegue resolver o host no endereço IP se aquele host não está no ar. Ou port unreachable, quando o servidor está no ar, mas aquela porta não tem nenhuma aplicação escutando naquela porta. Nesse caso aqui ele vai conseguir. E assim que ele consegue, ele simplesmente diz, olha, estou conectado. Trying to connect, e conectou, e ok, o que você faz agora? Se eu colocar qualquer coisa aqui, eu vou escrever uma coisa qualquer aqui, e dar um enter, e vou mandar mensagem para lá, o que está rodando nesse servidor é um servidor HTTP, então ele está esperando aquelas mensagens, o get, o post, o pub, delete, todas aquelas outras. E o que ele diz aqui é que, olha, o teu cliente mandou um request ilegal ou mal formado. Então, simplesmente eu não sei o que fazer com isso. E só para ser mais simplista, então, olha, isso é tudo que eu sei. That's all we know. Não nos incomode mais além disso. Então, isso quer dizer que nós usamos o protocolo TCP aqui, mas a gente tinha que ter se relacionado com esse servidor usando as mensagens corretas do protocolo HTTP. A mensagem mais simples do protocolo HTTP é o GET. O GET raiz, por exemplo. O GET raiz para você poder obter a página principal que ele tem. Então vou tentar fazer isso agora, mandar essa mensagem e ver o que vai acontecer. Vou dar um clear aqui e repetir o comando. Só que agora eu vou escrever o GET, em maiúsculo por sinal, porque se eu colocar o GET minúsculo, alguns servidores também não vão aceitar. Vou pedir o GET raiz, que é o documento que está no root desse servidor. Dou um enter aqui e agora ele me mostrou alguma coisa interessante. Na realidade, a página do Google é uma página grande, então provavelmente aqui vieram alguns scripts, JavaScript também, mais uma série de coisas, veio uma resposta bem longa. E vocês podem buscar isso em outros tipos de sites, por exemplo. Então eu vou dar um telnet no www.slash.org, no porto 80 também. Conseguiu se conectar, get raiz. Tem um move permanently, ele mudou para um servidor. Deixa eu tentar no próprio da inf aqui, www.dainf.utfpr.edu.br e pois fica ditando o nosso e-mail, que está ficando cada vez pior, né? Porto 80. E a mesma coisa, vamos dar um get aqui, get raiz. Aí vai para o novo site da inf, o 2, claro que nunca vai ser simples, né? Isso o nosso navegador faz sozinho, porque ele recebe essas mensagens, esses códigos e vai para outra página. A gente tem que fazer meio que na mão, né? Então vamos lá de novo, get raiz. E internal server error, eu acho que não é bem isso que está acontecendo ali. Que servidor que é esse? Um plone? Eu espero não ter feito nada errado com o servidor da inf, por sinal. É um plone. Ok. Enfim, vocês entenderam o que acontece aqui. Basicamente, você manda uma mensagem específica e... Isso acontece ao vivo, né? E
o servidor vai responder para você. Só que nós já fizemos uma conexão com o Telnet. Do ponto de vista de programação, então eu tenho meu NetBeans aqui rodando. Eu já criei um projeto Java simples, só testei aqui para ver se compilava. E vou criar um outro código aqui, uma nova classe Java, que vai ser um Web Client. Pode talvez deixar ele mais elaborado depois. E eu vou limpar aqui esses comentários, só para ficar um pouco mais fácil de entender depois. Tem aquele alerta, não façam isso em casa, crianças, nunca tirem os comentários. Sempre coloquem comentários que sejam lúcidos e razoáveis, por favor. E aqui eu já vou importar dois packages que a gente vai usar logo de cara. Import Java IO e o import Java Net. E eu vou ser o mais simplista possível aqui, uma public static void main, o PSVM tab, já faz tudo pra gente, olha que maravilha. E é claro que a gente tem que controlar as exceptions de uma forma mais específica, mas eu vou fazer um controle exception simples aqui. Throws exception aqui logo de cara. Isso daí já vai tornar nosso trabalho aqui na programação mais fácil, só para fins de exemplo, claro, não faço isso num código de verdade. E a abstração mais interessante que nós temos aqui, e tem em outras linguagens também, obviamente, porque isso depende da pilha de protocolos e não em particular da linguagem, é a abstração de socket. O socket é o conector que vai te conectar a um host remoto quando você dá o endereço IP ou um nome que possa ser resolvido no endereço IP. E quem vai resolver isso para você é a tua sistema operacional, você não precisa se preocupar com isso. Você vai enviar um nome e o porto que você quer se conectar, e ele ou vai te dar uma exception, ou vai te entregar um socket prontinho já conectado. E você, a partir disso, pode começar a obter informações do socket e se relacionar com ele de alguma forma. Então, vou chamar o socket S aqui, nome bem criativo, igual a news. New socket. E eu vou usar o mesmo servidor que nós usamos ali com razoável sucesso, que é o www.google.com. E eu tenho que passar também qual é o porto, que eu tenho que me conectar lá. Vou usar o porto 80, que é o porto padrão para servidores web. Se bem que vocês sabem, claro, já viram isso, tem disciplinas aqui mesmo nesse curso que a gente pode levantar um servidor no porto que a gente quiser. Evidentemente, você levanta um servidor web no porto 80 para ser o servidor padrão web que você possui. A gente tem 16 bits para o porto dentro do servidor, então isso dá 65.536 portos possíveis ali dentro. Tem as exceções que os portos abaixo de 1024, em geral, só podem ser levantados com alguma autorização do sistema operacional, antigamente só pelo root, hoje em dia com pelo menos um sudo ou algo assim. E são os portos bem conhecidos, né? Então ninguém vai colocar um servidor de alguma outra coisa no porto 80, não sei por um motivo muito bom, o porto 25 para e-mail, o 110 também para e-mail, POP3 no caso, o 22, e um conjunto grande de portos que já são bem definidos, incluindo os portos que são por padrão dos aplicativos, né? Com servidores de banco de dados e outros que a gente já usa frequentemente. Mas feito isso daqui, se eu conseguir passar dessa linha, se eu passei dessa linha, eu tenho um socket conectado. E tem uma coisa interessante, que eu posso brincar com esse socket à vontade, porque tem dois métodos muito práticos aqui. É legal que a gente sempre começa com get, né? Aqui tem todos os... Se vocês tiverem a chance de ver a documentação, na verdade o que a gente está fazendo é um bind, está dando um bind no protocolo, né? Que é tentar conectar o nosso protocolo no protocolo da máquina remota, usando aquele porto, e naquela máquina em particular que foi citada ali. Mas se eu der um get aqui, eu tenho dois gets bem interessantes, que é o get input stream, que retorna um input stream, da onde eu vou potencialmente ler alguma coisa, e um get output stream, que retorna um output stream, lá do Java.io, onde potencialmente eu vou gravar alguma coisa. E a partir daqui, a minha programação em rede deixou de ser programação em rede e passou a ser programação de arquivos. Com o único detalhe que a gente tem que lembrar de flush de vez em quando, mas eu já comento mais sobre isso. Mas tirando esse detalhe, você passa a pensar como se estivesse programando em arquivos ou trocando mensagens internas. Porque você vai só printar, vai enviar as mensagens, gravar no output stream as mensagens que você quer enviar para o servidor e receber dele depois pelo input stream. Então eu vou, como a gente vai gravar primeiro, né? Vou pegar esse meu output stream
E nós temos que lembrar que o protocolo HTTP é um protocolo baseado em texto, um Text-Based Protocol. Isso quer dizer que as mensagens têm que ser passadas em texto. E o output stream, por padrão, trabalha com bytes. Então eu tenho que colocar um writer, estão lembrados do writer? Que é um stream baseado em chars. E um dos writers, writer é uma classe abstrata lá no Java.io, né? Um dos writers que é bem útil é o nosso amigo printwriter, que é uma impressora, que a gente printa coisas nele. Então eu posso criar aqui um printwriter. Vai ser um sout igual a new printwriter, colocando o getOutputStream como parâmetro. O printwriter é bem espertinho, já consegue converter byte para char tranquilamente, não chega a ter tanto problema assim. O que não vai ser o caso do nosso outro amigo aqui, que é quando a gente quer ler as coisas do stream, porque basicamente a gente abrir uma conexão com o servidor, então vai printar a mensagem para enviar alguma coisa e depois receber a resposta. É importante lembrar que o HTTP, por exemplo, é um protocolo stateless, então não guarda estado de uma conexão para outra. A gente simula isso usando cookies, usando qualquer método para conseguir criar uma sessão dentro do HTTP. Mas o HTTP você faz um pedido, ele entrega o pedido e antes de você poder dar tchau para o servidor já cortou você. Então nós vamos dar um close aqui porque é importante dar close sempre, mas basicamente o servidor já vai cortar você fora no mesmo instante. Mas você tem o input stream para trabalhar aqui, então eu tenho o sin. Eu vou primeiro colocar aqui o método que é o getInputStream. E uma maneira de ler input streams linha por linha, a gente fez isso num outro exercício ali de Android, é usar um buffered reader, que vai ser o meu sin, com new buffered reader. Só que o buffered reader, como nós vamos ver aqui, não vai se virar tão bem assim com o input stream, porque o input stream é para bytes, o buffered reader é para chars, ele precisa de alguém no meio. A gente pode colocar aqui um new input stream reader, que é o conversor entre input streams e readers. E agora já posso ler e gravar de cada um deles. Simplesinho assim, eu já estou conectado no servidor. E o que eu tenho que fazer agora é printar uma mensagem para o servidor, printar o meu get, o mesmo get que eu coloquei aqui no Telnet, esse mesmo get que está aqui, e colocar novamente e fazer com que isso volte, que a mensagem vá, e depois que a mensagem for, eu recebo a resposta e trato essa resposta de alguma forma no programa. Então, para isso, eu vou usar o sout ponto println. E aqui dentro coloco a mensagem, e a mensagem é aquele meu comando get do raiz. Por padrão, o get ele pode mandar na primeira linha o get em particular, que é qual o documento que você quer. Então aqui eu estou buscando o raiz, mas eu podia buscar uma página 1.html, por exemplo, algo do gênero. Mas aqui eu vou pegar o raiz só. E daí você tem uma linha onde você pode passar mais opções para o seu... as options do protocolo para o servidor. Então, por isso é importante que você pule uma linha a mais aqui. Então, você dá um print, tem um entry que já é do println, e tem um segundo entry que é de uma linha em branco, dizendo que, olha, as opções acabaram. Porque o que diz no protocolo é que você passa o teu get, depois passa options linha por linha, e quando vier uma linha em branco, final, isso quer dizer que você não tem mais opções para mandar, o servidor pode trabalhar à vontade. Tem outro ponto que é muito interessante aqui, é que, em geral, os streams, eles utilizam um sistema de bufferização que o sistema fornece para eles. E, por exemplo, no arquivo, a gente sabe que quando você grava um byte no arquivo, o byte não vai lá para o disquinho magnético naquele mesmo instante. Você vai gravar em buffers do sistema operacional e de vez em quando os buffers vão dar um flush ali dentro e vão colocar e deixar isso persistido permanentemente dentro do disco. Isso a gente faz por eficiência, obviamente. Vai mudar bastante quando a gente pensar em NVRAMs, em non-volatile RAMs,
mas a memória já vai ser basicamente o nosso armazenamento, mas isso é outro papo. E tem um detalhe de que na rede, esse buffer também é tratado de uma forma diferente. Estão lembrados? Lembra o tamanho do frame Ethernet, que é 1518 bytes, e daí ele usa 18 bytes para os endereços, tem uma série de dados ali, de bytes que ele usa para o header e para o trailer, e o pacote de dados, o payload, é 1500 bytes. Aí tem dentro vai um pacote IP, dentro vai um segmento TCP, tem aquele empacotamento todo, mas os sistemas eles têm uma certa obrigação. Se a cada byte que você mandar ele gerar um frame, um pacote, um segmento, você vai ter uma relação custo-benefício péssima. Você vai ter um overhead péssimo. Para transportar um byte, você vai usar enésimos bytes só para os headers. Então o que o sistema faz é tentar segurar o máximo possível a conexão, esperar aquele MTU, que é o Maximum Transfer Unit. Quando chegar perto daquilo, ele sinaliza para o sistema vai finalmente mandar um pacote. Só que nesse caso, nós vamos mandar só isso. Então eu só vou mandar esse GET. Ele vai ficar esperando indefinidamente ou até dar um certo timeout para, ok, já que não vem mais nada, então vou mandar isso finalmente. Não é o caso que nós queremos aqui. A gente quer mandar já essa comunicação. Todo esse preâmbulo foi para dizer que eu vou mandar uma mensagem pequena, que vai ter um overhead muito grande, que vai ser pouco eficiente, mas é só essa mensagem que eu tenho que mandar. Então eu sou obrigado a ordenar ou solicitar veementemente para o sistema que envie a mensagem mesmo assim. Esse método aqui é o flush, que diz, olha, não me importa se o buffer não está preenchido ainda, não me importa se vai ser pouco eficiente, manda esse negócio para frente. Seja isso ir para o disco, ou seja isso ir para a rede. Eu acho que a gente tem até mais controle sobre a rede do que o disco. Uma vez que você mandou isso daqui, se ainda assim não deu nenhuma exceção, é a hora de você começar a ler o resultado. Então, para ler o resultado vai ser a mesma coisa que nós fizemos lá no Android, por exemplo, né? Então, eu queria aqui uma string chamada linha, que não é nada. Com essa linha eu leio do meu Buffered Reader. Então, tenho o meu sin e tem um método prático aqui chamado readline, eu leio. E o readline é tão prático que a hora que acabar, ele manda um null para a gente. Então, while linha not equal null, eu começo a fazer alguma coisa. É claro que tudo que estou fazendo aqui dá para fazer numa linha só, mas eu estou tentando deixar mais claro para vocês. Então, recebi uma linha válida, eu vou imprimir isso daqui, então dou um sout e imprimo a linha em particular agora na console, na tela, né? Esse sout, o PSVM, são todos os atalhos que a gente usa aqui no NetBeans, toda IDE tem seus atalhos, é bem importante aprendê-los, né? E daí eu leio novamente, a linha igual a sin.readline de novo. E depois que tudo acabar, quando a última linha vier null, então nesse momento o meu servidor já fechou a minha conexão. Mas não custa nada a gente pedir sempre para dar um close no socket. O close do socket vai entrar lá no método finalize do printWriter, do buffered reader, vai ser tudo encerrado. Na realidade a gente não faz esse close aqui tanto pelo próprio servidor, porque o servidor já fechou a gente antes disso. É mais para que você libere os recursos de memória que você porventura está usando, né? O método finalize vai fazer isso. Lendo o método finalize lá da superclasse object. Aparentemente o nosso código é esse daqui, então vamos salvar. E vamos executar ele aqui. Run file. E a resposta dele é basicamente a mesma resposta que a gente tinha antes. A mesma coisa que nós vimos anteriormente é o que a gente está vendo aqui, porque tem aqui o header do HTTP, tudo que ele recebeu, as páginas de estilo, tem um monte de script, bem na verdade, tem uma série de coisas aqui. Parabéns, vocês acabaram de fazer o primeiro ponto para criar o navegador de vocês, porque isso daqui é basicamente o que o navegador faz, só para conectar e para ler os dados, obviamente, renderizar, gerar todo o resto, é o que faz a gente escolher o navegador X ou o navegador Y. E do ponto de vista simples, a gente pode perceber como as APIs tornam a nossa vida mais fácil. Vários pacotes foram enviados e a gente não se referiu a pacote aqui em momento nenhum. A gente não sabe quantos pacotes foram, quantos pacotes voltaram. A gente pode desconfiar que foi um pacote só, né? Porque o GET é bem pequenininho, mas não sabe quantos tiveram na vinda. Basicamente isso não importa. Porque na realidade, com a abstração de socket, você cria um stream com a máquina remota. E o stream parece um arquivo local. Você grava nele, você lê dele,
simples assim. Nós inclusive usamos as mesmas classes de streams lá do Java.io, que na verdade essa abstração de stream é muito prática, porque a gente usa em quase qualquer tipo de conexão física ou lógica para gravar bytes, né? E daí tratamos isso daqui como nós trataríamos um arquivo tipo texto. Gravamos alguma coisa e recebemos alguma coisa. E nos relacionamos com um protocolo bem conhecido como HTTP. Nós abstraímos todos os protocolos do transporte para baixo. A única coisa que a gente tem que tratar mais presentemente é o próprio protocolo HTTP, porque esse em si é o alvo da aplicação, né? Eu mando uma mensagem HTTP, recebo as respostas. Nós podíamos ter tratado, a gente vê aqui nas primeiras linhas, tratado os códigos do HTTP, por exemplo, para saber exatamente se foi correta a resposta ou não. Podia vir um 500 aqui, um 300. Mas de forma geral, essa simplicidade é responsável pelo fato de que nós temos um conjunto grande de aplicativos e é fácil fazer aplicativos para TCP, e a grande maioria dos aplicativos que nós temos. Na realidade, dentro de Java e linguagens como essa, também é muito fácil fazer UDP, usando a classe UDP Datagram, mas que basicamente é um socket, UDP Datagram Socket. Você pode tratar ele como um socket também, e a API trata isso por baixo dos panos para você. Mas o socket em particular é uma grande abstração, que parte dessa abstração, o responsável é a pilha TCP/IP do teu sistema operacional. Ele trata tudo isso. Ele trata da mesma maneira em quase todo o sistema, porque isso faz parte do protocolo, e as linguagens tornam essa abstração ainda mais simples para você usar. Tudo bem? Bom, testem esse código, daqui a pouquinho a gente volta com mais coisas aqui.